Quando a gente pensa em atmosfera, né, eu acho que é o ar que a gente respira, né, é o clima que a gente vive, é o lugar que a gente gosta de estar. Né? Nós, como humanos, temos isso. As marcas criam seus próprios ecossistemas alinhados e elas só têm sucesso se tem tribos, ou não sei qual é a palavra mais correta para colocar aqui, mas as pessoas se engajam a uma determinada ideia, né? Então, acho que o passo inicial para uma construção de uma correta atmosfera é a clareza de propósito de uma marca. Né? Eu tenho que ter clareza de propósito para poder ter adesão de possíveis consumidores, pessoas que compartilham essas ideias comigo. Né? Acho que esse é o ponto de partida para a construção de uma atmosfera. Entender a minha tribo, para quem eu estou falando, o meu target, e saber não só propor, mas também ouvi-los e, num processo contínuo, como é a própria vida e como é a própria atmosfera, saber suportar e evoluir ao longo do tempo permanentemente. É como a vida, ela é contínua e tem sempre que estar se reinventando. Né? A atmosfera ela precisa ser alimentada, ela precisa ser mantida em bom estado, né? Vamos dizer assim. E as pessoas hoje, o varejista, o fornecedor, as empresas no geral, elas já se atentam a essa questão da atmosfera da marca ou está se criando ou algumas já perceberam? Não, acho que hoje já é talvez o termo não seja tão usado, talvez não seja compartilhado por todos, mas o conceito de marcas e de clareza de propósito e de ecossistema é um negócio que a gente já consegue identificar em empresas de sucesso. Na minha palestra eu consegui mostrar alguns cases como Apple, Starbucks, que sabem trabalhar seus propósitos e sua experiência e tem histórias relevantes para contar e para criar junto com os seus públicos, né? E no Brasil, como isso? Eu acho que isso também vem crescendo bastante no Brasil, as marcas têm tentado fazer, a gente tem visto isso a gente teve uma experiência incrível com o pessoal da Vivo, que propôs um posicionamento absolutamente disruptivo, que fugia da tecnologia, que dizia viva tudo, né? Ou seja, não queria simplesmente vender o celular, e nós criamos uma loja mais humana, mais focada nas pessoas e menos na tecnologia, e tem sido muito bem atendida. Afinal, as pessoas também querem ouvir, né? Como a gente diz para bebida, né? As pessoas querem ouvir que a tecnologia tem que ser usada com moderação, né? Nós precisamos recomendar e aconselhar. Pessoas gostam de pessoas que se preocupam com elas, e as marcas, ou os gestores das marcas, têm que fazer isso com seus públicos, né? Mais do que colocar, aqui a gente estava numa discussão há pouco sobre o custo dessas tecnologias, acho que o nosso primeiro custo é pensar nas pessoas, e aí o custo é muito pequeno. No próprio exemplo que eu dei, eu citei a Harley Davidson, que vem trabalhando com comunidades muito antes da era digital, né? E eles souberam preservar a ideia da comunidade, dos motociclistas, enfim, das pessoas que pensam naquele padrão, naquela ideia de liberdade, e conseguiram crescer ao longo do tempo antes do digital. Então, eu acho que para o Brasil, que é um mercado difícil, com uma série de problemas de regulamentação, de toda ordem, o importante também é o básico, né? Ficar no básico, entender seu cliente, atendê-lo com clareza, fazer com que os seus funcionários também sejam ativistas da sua marca, né? Eu acho que nós estamos vivendo nesse momento de propósito, de atmosfera, os dois lados do balcão têm que estar engajados. Não basta que só o cliente queira. Se o vendedor não acreditar naquela ideia da marca, também não vai funcionar. Isso é um procedimento relativamente simples. E tanto que você falando, a impressão que se dá, obviamente até o pequeno varejista ao grande pode fazer isso tranquilamente. Perfeito. Acho que o importante é esse diálogo, é estar atento às demandas do meu consumidor, né? É perceber o que ele precisa, entender as dificuldades, as fricções, como a gente costuma falar, né? E trabalhar em cima delas. Ninguém, é imune. Vamos lá, às vezes a gente fala muito em acessibilidade. Vamos botar acessibilidade total nas lojas, né? Mas às vezes isso é quase impossível, porque tu não consegue atender todos os níveis de deficiência. Mas se tu botar uma pessoa para cuidar dos possíveis deficientes que chegarem na tua loja, certamente tu vai ser muito bem visto
pelos teus clientes, né? Então, assim, às vezes soluções simples e mais humanas nesse mundo de tanta tecnologia são mais importantes. Você falou bem e deu vazão a dizer, a sustentabilidade hoje é um caminho sem volta para as empresas. Sem volta, sem volta. E as novas gerações, eu tenho vivido muito, tenho 2 filhos de 18 e 20 anos, 22 anos, e eu percebo neles um jeito de pensar completamente diferente em relação a esse tema, sabe? É muito distinto, né? A gente percebe, e eu vejo os amigos, eu conheço todos a turma deles e tal, e eu acho muito bacana a preocupação que eles têm com o planeta. Eles têm menos preocupação com as fronteiras, por exemplo, mas com o planeta eles têm uma preocupação genuína, autêntica, que vem deles. Eu não me lembro de ter criado ou educado nesse sentido. Não fiz isso. Isso aconteceu. E eu acho que esse é uma outra vantagem do mundo digital, sabe? O mundo digital tem uma capacidade de engajamento e de esclarecimento que a gente não tinha, né? Na minha geração a gente falava proibido porque tudo era escondido, né? Hoje não, está tudo às claras, a gente sabe, o mundo é mais transparente. E eu acho que essa é a receita. E essas novas gerações, elas estão muito ligadas a isso. E as marcas novas têm que saber olhar para eles, senão vai acontecer o que aconteceu com o Kodak, com uma série de marcas que eram maravilhosas, que simplesmente desapareceram.